Vamos falar então agora sobre os tipos de ameaça, o que pode acontecer com os endpoints. E baseado sempre nas ameaças, sempre o profissional de segurança ele vai pensar que tipo de risco está exposto àquele ativo, né? E como que eu faço para proteger. Então, mais ou menos aqui eu listei as ameaças mais comuns em endpoints e nós vamos comentando um pouquinho sobre elas e aos poucos eu vou explicando as soluções. Bom, o tipo, obviamente, mais comum de ataque em endpoints são os malwares. E por malware eu falo sobre vírus, worms, todo aquele tipo, até incluso os ransomwares, que são aqueles ataques que encriptam o disco e depois eles pedem um resgate, pedem que a empresa pague em bitcoins, obviamente, para não ter rastreabilidade. Eles pedem que a empresa pague um resgate para devolver, entregar a chave de criptografia da estação. Então, isso não acontece só nos dispositivos que nós temos em casa, isso é bem mais comum e, obviamente, bem mais vantajoso para o atacante quando isso ocorre dentro de uma empresa. Então, de longe, o risco maior de todos os endpoints são os malwares. E é por isso que a gente confunde um pouco. Quem não ainda, não trabalha na área, acha que as empresas só instalam um antivírus, ou mesmo na sua casa, você instala somente um antivírus e você acredita que você está protegido. Não é só isso. Nós temos alguns outros tipos de problemas com relação aos endpoints. Agora aqui eu não guardo uma certa ordem, mas eu vou falando algumas ameaças e aí se eu tiver alguma informação com relação à quantidade aqui, eu começo a explicar. E seguindo, logo depois de malware, nós temos outros tipos de ameaças, não necessariamente em um grande número, mas os ataques de engenharia social, eles visam também a invasão de um endpoint, de um computador ou alguma coisa para o lado do usuário. A gente tem sempre que lembrar que na segurança, na maioria dos casos, o elo mais fraco está no usuário. Por isso que nós temos, e aí algumas empresas investem em treinamentos para funcionários, justamente para limitar ou diminuir o risco da empresa sobre o usuário. O usuário é a peça mais fácil de ser enganada e é por isso que existem os ataques de engenharia social. O atacante ele vai fingir se passar por uma outra pessoa, fingir um e-mail, né, forjar um e-mail se passando por outra pessoa para obter vantagem em cima do usuário. E aí essa vantagem é para que o usuário instale aplicativos ou instale malwares dentro do endpoint e a partir dali o atacante consegue enviar de fora da empresa comandos para esse malware, para esse endpoint, executar isso dentro da empresa, capturar dados e tudo mais. Então, o ataque de engenharia social ele está muito presente e também é algo que, quando a gente faz a gestão de segurança de endpoints, a gente tem que se preocupar. O próximo item aqui seria exploração de vulnerabilidades. A gente sabe, por exemplo, que todo software que eu vou instalar, cedo ou tarde, ele vai apresentar uma vulnerabilidade, seja no sistema operacional, seja num aplicativo, como por exemplo aplicativos como o Office ou aplicativos corporativos da empresa, não só aqueles desenvolvidos pela empresa, mas os comprados, né? Então tem empresa que investe em software externo, né? Compram software no mercado e instalam dentro dos seus laptops, dos seus computadores. Estes softwares, mais cedo ou mais tarde, então, vão ter vulnerabilidades e é aí que o atacante, com foco no endpoint, ele ataca o software instalado dentro daquele endpoint. Então ele pega lá, por exemplo, o Office, ele descobre lá que o Office tem uma vulnerabilidade e ele ataca lá o Excel ou o Word e ele consegue entrar dentro de uma máquina. E dali em diante ele começa a tentar sair para outras máquinas através da rede. Então a exploração de vulnerabilidades, e por que isso é tão frequente em endpoints? Porque a gestão dos softwares, o patch management, como a gente costuma falar, ele é mais efetivo, obviamente, nos servidores. Então, se você perguntar na área de TI, o seu servidor está atualizado? Ele vai falar sim. E as suas estações estão atualizadas? A maioria das empresas não sabe se as estações estão todas atualizadas, mesmo porque às vezes ele deixa que o usuário faça esse trabalho, ao ponto que nós temos ferramentas para que faça a distribuição das correções de software, não só do sistema operacional, mas de aplicativos internos dentro do laptop ou do computador. E isso a gente pode fazer uso de ferramentas para automatizar esse processo.